Acolhendo sua criança interior. Uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância. Por Stephanie Stahl. Editora Sextante. Tradução Maurício Mendes e Vanessa Rabel. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro e, caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível, via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos. Muito obrigada pela presença. Eu peço encarecidamente que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela paciência e compreensão. Seguimos com o capítulo 13, as estratégias de autoproteção da criança sombra. Eu desejo a todos uma boa escuta. Quando acreditamos firmemente em nossas influências interiores, ou seja, quando nos identificamos com nossa criança sombra de maneira inconsciente e, portanto, completa, fazemos de tudo para reprimir a criança sombra, ou ao menos sentir as crenças negativas dela o menos possível. Nosso maior esforço é para que os outros não percebam como nós nos sentimos insuficientes. Essas são as chamadas estratégias de autoproteção, que desenvolvemos para nos proteger dos sentimentos e pensamentos negativos da criança sombra. Muitas dessas estratégias se formam ainda na infância, porém algumas só surgem na idade adulta, como o refúgio no vício. É importante entender que normalmente carregamos um número bastante grande de crenças, as quais, na maioria das pessoas, resultam na violação de algumas das 4 necessidades emocionais básicas. Assim, dispomos de um leque de estratégias, grande parte delas se manifestando em nossas ações. Primeiro, vemos as funções e as consequências fundamentais das estratégias de autoproteção para depois examinar de perto as mais usadas. Por exemplo, uma pessoa que carrega a crença "não sou boa o suficiente" vai inconscientemente fazer de tudo para invalidar essa crença. Ou então vai se conformar inconscientemente e fazer de tudo para confirmá-la. Uma estratégia muito comum para invalidar essa crença e outras que afetam diretamente a nossa autoestima é o perfeccionismo. Raramente o perfeccionismo tem como origem a dedicação apaixonada a uma atividade, e sim, na maioria das vezes, o medo de falhar e ser rejeitado por isso. Muitas pessoas, motivadas por suas crenças negativas, se esforçam para fazer tudo certinho. Erros e fracassos provocam nelas um profundo sentimento de vergonha. Afinal, são uma triste confirmação de sua inadequação. Quanto àquelas que se conformaram, é porque concluíram que não vale a pena se esforçar. Elas confirmam para si mesmas, repetidas vezes, que suas crenças refletem a realidade. Seu comportamento na vida amorosa impede relacionamentos duradouros e seu comportamento profissional impede que cresçam na carreira. Por exemplo, escolhem parceiros que não queiram compromisso e ou se comportam de maneira tão complicada que o parceiro dificilmente vai aturá-las. No trabalho, esse medo de fracassar pode levá-las a procrastinar ou a não tentar oportunidades. Por medo de fracassar, acabam ficando muito abaixo das suas reais possibilidades. Outra estratégia de autoproteção comum é o narcisismo. É quando a pessoa adota uma conduta prepotente para hipercompensar a fragilidade da sua criança sombra, procurando transmitir para si e para os outros que é a melhor. Vou entrar em maiores detalhes sobre isso e sobre o perfeccionismo mais adiante. Crianças que tiveram o seu desejo de autonomia e controle repetidamente frustrado podem desenvolver crenças como "estou à sua mercê" ou "sou impotente". E quando adultas, podem ter uma forte ânsia por controle e poder,
já que a criança nelas está constantemente preocupada em não ser submetida a uma posição inferior. Pessoas que buscam poder, dominadoras, querem sempre ter vantagem, seja em conversas, no trabalho ou nos relacionamentos. Não são poucas as que têm medo de estabelecer vínculos, porque a criança nelas associa a proximidade emocional à desproteção. Elas evitam relacionamentos afetivos ou sempre se distanciam do parceiro após momentos de intimidade. No entanto, se a criança sombra dessa pessoa já se conformou, ela vai criar laços com pessoas que lhe pareçam poderosas e dominantes e se submeter voluntariamente a elas. Assim, ela repete as experiências dolorosas que já teve com pelo menos um dos pais. Um exemplo típico disso é uma mulher que se une a um homem que a domina ao extremo, ou até mesmo a maltrata. O mesmo vale para um homem que se submete à esposa autoritária. Entretanto, se sua necessidade de estabelecer vínculos tiver sido frustrada, de modo que uma das suas crenças seja "estou sozinha", ela pode ter adquirido um comportamento muito dependente como estratégia de autoproteção. Ela vai sempre ser cautelosa quanto à harmonia e ao equilíbrio para não pôr em risco suas relações. Ou então, a criança sombra se esquiva de relacionamentos íntimos para se defender do medo do abandono, segundo o lema "não se pode perder o que não se tem". Assim, ela mantém o controle sobre a sua situação. Nesse caso, a criança sombra aprendeu que a solidão é a opção mais segura. Uma crença relacionada à necessidade emocional básica de obter prazer ou evitar desprazer pode ser algo como "não tenho permissão de sentir prazer". Pessoas que nutrem essa crença costumam se proteger, se refugiando no trabalho, pois não sabem o que fazer com o seu tempo livre. Elas também podem seguir rotinas compulsivas, sendo disciplinadas ao extremo, ou podem hipercompensar as experiências da infância, consumindo de maneira excessiva e desenfreada. Elas carecem de disciplina e costumam se deixar levar por impulsos. Esses são apenas alguns exemplos básicos de como as estratégias de autoproteção operam. Num nível mais elevado, podemos dividi-las em evitação, fuga, hipercompensação, luta, ou resignação, congelamento, que na psicologia são os chamados estilos de enfrentamento: evitação, fuga, hipercompensação, luta ou resignação, congelamento. Não necessariamente vai haver uma estratégia para cada crença. Uma mesma crença negativa pode surgir da frustração de diferentes necessidades básicas. Por exemplo, podemos adotar a crença "não sou importante" porque nossas necessidades de conexão, controle, autoestima e prazer não foram atendidas. Assim como uma única estratégia de autoproteção pode resultar da violação de diferentes necessidades. Além disso, muitas dessas estratégias apresentam diversos pontos em comum. Perfeccionismo e obsessão por controle, por exemplo, estão intimamente relacionados, assim como a obsessão por harmonia e a síndrome do bonzinho. Como mencionado, as estratégias de autoproteção são, na maioria das vezes, a principal causa dos nossos problemas. A crença "não mereço ser amado" faz uma pessoa evitar interações sociais e fugir de relacionamentos íntimos. E a solidão que resulta do seu isolamento é o problema em si. Se ela permanecesse em contato com as pessoas e conseguisse um modo de explicar como se sente, teria mais chances de não se ver tão sozinha. Portanto, não são as crenças negativas em si que pesam sobre nossas relações e sobre o nosso modo de viver, mas as estratégias de autoproteção que adotamos em reação a essas crenças. Assim, em última análise, a maioria dos nossos problemas resulta da tentativa de nos protegermos. É muito importante que você valorize e respeite suas estratégias de autoproteção, pois foram muito úteis e pertinentes na sua infância. Quando criança, você se adequou a seus pais da melhor forma possível, ou se rebelou. Com certeza, você teve boas razões para isso.
Até hoje você se esforça para lidar consigo mesmo e com outras pessoas usando suas estratégias de autoproteção. E esses esforços merecem todo o seu reconhecimento. Só tem um problema nisso. A sua criança sombra ainda não compreendeu que vocês, ela e o seu ego adulto, cresceram. Ela ainda vive na realidade de antigamente. Vocês hoje são livres e capazes de cuidar de si mesmos. Você não depende mais dos seus pais. O adulto conta com recursos muito melhores para se proteger e se afirmar. É claro que eu vou lhe ensinar esses recursos, mas, antes disso, você precisa reconhecer e compreender suas estratégias da infância, para então respeitá-las e transformá-las. A seguir, vou apresentar as categorias gerais, nas quais as estratégias individuais e específicas podem ser classificadas. Por exemplo, se você se protege jogando por horas e horas no computador e assim escapando da realidade, pode categorizar isso como fuga-evasão. Fuga-evasão. Se sempre aceita tudo que seu chefe diz quando deveria fazer valer o seu ponto de vista, pode categorizar isso como obsessão por harmonia. Conforme for lendo, fique atento a quais estratégias você está empregando, mesmo que não sejam mencionadas aqui. Estratégia de autoproteção. Repressão. A repressão de realidades desagradáveis ou mesmo insuportáveis é uma estratégia bem elementar, sem a qual mal poderíamos funcionar. Se eu tivesse plena consciência das coisas terríveis que acontecem no mundo, incluindo a minha vulnerabilidade e mortalidade, ficaria paralisada pelo medo e pela impotência. Portanto, a repressão é, antes de tudo, uma estratégia saudável e valiosa. Quando reprimo alguma coisa, isso escapa da minha percepção. E quando não percebo alguma coisa, não consigo desenvolver sentimento, pensamento e ação conscientes sobre essa coisa. É por isso que reprimimos psicologicamente apenas realidades que desencadeiam em nós sentimentos desagradáveis, como medo, tristeza ou desespero. Afinal de contas, quase não há motivos para reprimirmos algo que nos traga muita satisfação e alegria, a menos que nos cause um grande conflito, como, por exemplo, trair nosso cônjuge. É por causa da repressão que pessoas que tiveram uma infância feliz se recordam com clareza desse período, enquanto aquelas que tiveram uma infância triste têm uma lembrança parcial. Na verdade, a repressão é a mãe de todas as estratégias de autoproteção, porque, em última análise, todas as nossas defesas se resumem a reprimir o que não queremos sentir ou perceber. Todas as outras estratégias, como a dominação, o perfeccionismo, a obsessão por harmonia ou a síndrome do bonzinho, estão a serviço da repressão. Entretanto, quando reprimo os meus problemas, fico impossibilitada de trabalhar neles. E se eu reprimi-los por tempo demais, eles podem se acumular tanto que vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir ignorá-los. Assim, o perfeccionismo, por exemplo, pode levar ao esgotamento ou até mesmo ao burnout. Neste sentido, o burnout é uma das consequências que, na maioria dos casos, afeta apenas a própria pessoa e o seu entorno. As coisas podem ficar piores quando o indivíduo reprime os sentimentos de impotência por meio de uma sede de poder e dominação, especialmente se ele exercer grande influência sobre a sociedade. Estratégia de autoproteção, projeção e vitimização. Assim como a repressão, a projeção também é uma estratégia universal, sendo, portanto, considerada a base para todas as outras. Projeção é um termo da psicologia que significa perceber outras pessoas pelo prisma das minhas necessidades e dos meus sentimentos. Se me sinto inseguro e inferior, são grandes as chances de que eu projete nos outros uma força e uma dominância superiores. Também é comum projetarmos no parceiro as experiências que tivemos com o nosso pai ou nossa mãe. Se, por exemplo, a sua mãe foi muito controladora, você pode se sentir controlado por sua parceira muito depressa, porque em seu inconsciente presume que ela é como a sua mãe. Ou,
Se costuma ser avarento ou ganancioso, facilmente presume o mesmo dos outros. Mas também podemos projetar sentimentos e desejos positivos. Se você foi criado numa família de propaganda de margarina, pode ingenuamente achar que as outras pessoas são tão confiáveis e tão boas quanto seus pais. A repressão e a projeção atuam na função mental da percepção, e a percepção é a base de todas as outras funções mentais, tais como pensamento e emoção, e é também a base do comportamento. Tudo depende da nossa percepção, que podemos equiparar à consciência. É por isso que não reconhecemos uma distorção perceptiva no momento em que ocorre. Na melhor das hipóteses, conseguimos refletir sobre ela depois. De repente, a exemplo de Saulo na Bíblia, algo como escamas cai de meus olhos e me dou conta de que estava errada o tempo todo. É muito mais fácil perceber o que estamos fazendo quando empregamos estratégias de autoproteção relacionadas ao comportamento e à ação. Ao contrário dos animais, nós, seres humanos, temos a capacidade de autorreflexão, mas cada um faz uso dessa capacidade em medidas que podem variar imensamente. Algumas pessoas se dedicam com afinco ao desenvolvimento pessoal, enquanto outras mal o fazem. Em sua maioria, as pessoas que se esquivam do autoconhecimento têm um medo atroz de entrar em contato com a sua criança sombra. A criança sombra de Patrícia, por exemplo, acredita que é uma pessoa ruim e que não merece ser amada. É difícil para Patrícia suportar esse sentimento de inferioridade, por isso ela o repele. Só que ao fazer isso, fica impossibilitada de trabalhar este medo. Agora imaginemos que Patrícia encontra a Júlia, que ela enxerga como melhor e mais forte. De maneira automática, porém inconsciente, Patrícia presume que Júlia vai menosprezá-la e rejeitá-la. Ela se vê como vítima potencial de Júlia. Mas Patrícia não reflete sobre esse processo interno. Em vez disso, sua criança sombra e seu adulto interior se utilizam de um pequeno artifício mental. Concluem que Júlia é traiçoeira e antipática. Eles a rejeitam. Em resumo, o sentimento de inadequação da Patrícia é projetado em Júlia, na forma de uma suposta hostilidade, pois Júlia lhe parece mais forte. Pessoas que, assim como Patrícia, apresentam forte tendência a manter a dor do autoconhecimento o mais longe possível da consciência, são muito propensas à projeção. Isso significa que atribuem a outras pessoas sentimentos e intenções negativos que, na verdade, vêm das próprias inquietações emocionais, sobretudo se forem pessoas que percebem como superiores. Dessa forma, os sentimentos de culpa também são evitados. Ninguém quer admitir que fez besteira, então encontramos um bode expiatório. Isso funciona em todos os níveis, desde a relação entre meros vizinhos até o grande palco da política. Ninguém está imune a percepções distorcidas ou a projeções. Isso acontece com todo mundo o tempo todo. No entanto, há pessoas que oferecem uma forte resistência, quase agressiva ao autoconhecimento. Também é muito difícil, quando não impossível, travar uma conversa construtiva com pessoas assim sobre a resolução dos seus problemas. É uma causa perdida, dada a obstinação com que se recusam a refletir sobre si mesmas. Sua autoestima é muito frágil para admitirem culpa. Nunca deixo de me impressionar com a capacidade das pessoas de ter pensamentos distorcidos e comportamentos injustos quando não estão dispostas a considerar que contribuíram de algum modo para aquela situação. É evidente que isso sempre se transforma em algo nocivo e perigoso quando populações inteiras se tornam vítimas de tais projeções, já que dessa forma a injustiça e a violência se legitimam muito mais depressa. Em contrapartida, quando a pessoa A enxerga a pessoa B de maneira claramente distorcida, muitas vezes só resta a B a possibilidade de se afastar de A, contanto que B não mantenha uma relação de dependência com A. Embora a repressão e a projeção sejam estratégias que todos utilizamos
e estejam relacionadas à função mental básica da percepção, as estratégias que veremos a seguir são um pouco mais específicas. Elas se referem, sobretudo, a modos de agir, por isso são muito mais fáceis de reconhecer e de mudar. Estratégia de autoproteção: perfeccionismo, obsessão pela beleza e ânsia de reconhecimento. Crenças típicas: não sou bom o bastante, não posso cometer erros, sou uma pessoa ruim, sou feio, não presto para nada, eu sou um fracasso. A maioria das pessoas que não reconhecem o próprio valor levam a vida na defensiva. Não se permitem baixar a guarda de maneira alguma. Ser perfeito é não ter falhas, e os perfeccionistas correm um risco de se empenhar demais. Dentro da roda de hamster, eles têm a impressão de que estão galgando degraus rumo ao sucesso. O problema dessa estratégia é que nada nunca é suficiente. Há sempre algo maior ou melhor a alcançar. Essas pessoas estão sempre correndo atrás das próprias exigências. Tão logo conquistam um troféu, precisam conquistar o próximo. Os êxitos alcançados proporcionam apenas alívio temporário. Elas satisfazem principalmente o adulto interior, enquanto a criança sombra permanece desinteressada. Ela continua presa à realidade do passado, insistindo na crença de que não é boa o suficiente. É por essa razão que muitas pessoas, embora bem-sucedidas, ainda carregam profundas dúvidas a respeito de si mesmas e nunca estão realmente satisfeitas. Muitas vezes, elas atribuem suas conquistas à sorte, pois, na verdade, não as mereciam. Uma variante do perfeccionismo é a obsessão pela beleza. A aparência, afinal, é algo que oferece inúmeras possibilidades de intervenção prática. Contar calorias, pintar o cabelo, passar cosméticos. Bem diferente das dúvidas arraigadas da criança sombra, tão difíceis de combater. E é por isso que muitas pessoas projetam os seus medos na aparência, pois é algo que pode ser manipulado com medidas concretas. Os sucessos alcançados com a beleza exterior, no entanto, também geram apenas alívio, sem oferecer nenhuma cura a longo prazo. Muito pelo contrário, à medida que os anos passam, mais problemas a pessoa tem com essa estratégia. O que ambas as estratégias, perfeccionismo e obsessão pela beleza, têm em comum é que são um tremendo esforço para obter reconhecimento. Há muitas pessoas que fazem de tudo para serem reconhecidas por seus pares, o que norteia os seus hobbies, hábitos de consumo, relacionamentos amorosos, etc. Atividades, posses e parceiros são escolhidos segundo o propósito de levantar a autoestima. É raro que alguém consiga escapar dessas ambições, pois somos animais de rebanho e, como tais, dependemos de vínculos. O reconhecimento é, por assim dizer, a moeda desses vínculos e de nossa integração na comunidade. Nossa necessidade de conexão está atrelada a um profundo medo de rejeição. Portanto, como de costume, o problema não é gostar de ser reconhecido e se sentir um pouco envergonhado quando sofre a rejeição, mas a intensidade dessa ânsia de reconhecimento. Se levada ao extremo, essa estratégia faz as pessoas perderem contato com seus verdadeiros desejos e, em parte, com seus valores morais. Méritos dessa estratégia: pessoas que buscam a perfeição são guerreiras por natureza. Você é forte, esforçado e disciplinado. São traços poderosos. É por isso que chegou tão longe fazendo uso desta estratégia. Fique tranquilo, hein? E orgulhe-se de si mesmo. Primeiros socorros. Você decidiu proteger sua criança sombra, não dando a ninguém motivo para criticá-lo. Essa estratégia tem funcionado até aqui, mas você corre o risco de ficar esgotado. Além do mais, com essa estratégia você não vai alcançar sua criança sombra. Então reflita se não seria possível encontrar meios mais simples e menos estressantes de consolá-la. Com o auxílio do seu adulto interior, conscientize-se de que essa história de sucesso e reconhecimento
se passa muito mais na sua cabeça do que na realidade. Você seria até uma pessoa mais agradável se relaxasse um pouco. Além disso, tenha em mente que a sua criança sombra sempre vai precisar de uma dose mais forte. Por isso, você não vai encontrar paz a longo prazo. Mais adiante, vou explicar em detalhes de que maneira você pode tranquilizar a sua criança sombra por meios menos estressantes. Estratégia de autoproteção, obsessão por harmonia e hiperadequação. Crenças típicas. Preciso me adequar a você. Eu não sou bom o bastante. Sou inferior a você. Tenho que agradar e me comportar bem. Não devo me defender. Assim como o perfeccionismo, a obsessão por harmonia é uma estratégia bem comum. As duas muitas vezes atuam em conjunto, protegendo a criança sombra de seu medo excessivo de rejeição. Pessoas que buscam harmonia a todo custo, querem satisfazer as expectativas de todos à sua volta. Tendo descoberto ainda crianças que essa era a maneira mais eficiente de receber afeto e reconhecimento, aprenderam a sufocar os seus desejos e sentimentos para se adequar ao máximo. Ter vontades próprias e persegui-las com determinação são obstáculos para a plena adequação. Por isso, elas instintivamente reprimem emoções como a raiva e a indignação, pois poderiam levar a comportamentos hostis, coisas que evitam ao máximo. Essas pessoas reagem às ofensas pessoais mais com tristeza do que com raiva. Por isso, são mais propensas à depressão do que aquelas que se relacionam bem com os seus sentimentos de raiva. Não é que elas não se irritem. É que esses sentimentos dão lugar a uma espécie de raiva fria, muitas vezes recaindo em uma resistência passiva. Em vez de, por exemplo, deixar bem claro o que querem, essas pessoas se magoam e passam a evitar contato com quem as magoou. Vou entrar em maiores detalhes sobre as diferenças entre a agressão ativa e a passiva mais adiante, ao tratar da dominação e da obsessão por controle como estratégias de autoproteção. Se uma pessoa atenderá à adequação ou à resistência, vai depender não apenas das suas experiências da infância, mas também da sua natureza inata. Por exemplo, pessoas obcecadas por harmonia, em geral, têm uma índole serena e sensível, enquanto crianças que se rebelam contra as expectativas dos pais são naturalmente mais impulsivas. Pessoas obcecadas por harmonia muitas vezes não sabem o que querem, de tão bem treinadas que foram para reprimir seus desejos. Costumam ter dificuldade em traçar metas pessoais e tomar decisões. No trato interpessoal, pessoas obcecadas por harmonia são muito gentis e agradáveis, mas essa sua estratégia às vezes desgasta ou até destrói relacionamentos. Com tanto medo de desagradar, elas evitam conflitos. Por isso, não dizem francamente o que sentem, pensam e querem. Pelo menos, não quando temem encontrar resistência. Sua criança sombra logo percebe o outro como maior e superior. Uma distorção perceptiva que facilmente faz com que recaiam no papel de vítima. Por medo de quem imaginam ser mais forte, elas se submetem de bom grado e fazem coisas que não querem fazer, de modo que a pessoa supostamente mais forte se transforma em algoz aos olhos delas. Na maioria das vezes, o adulto interior não percebe isso como uma submissão voluntária, pois não entende que é levado a agir assim pelas projeções da criança sombra. Então essas pessoas se ressentem da aparente dominação do outro. Quanto mais sentem que não são atendidas e que estão sendo dominadas pelo outro, mais inclinadas estarão a se afastar dessa pessoa para proteger o seu espaço pessoal. Via de regra, o outro nem sequer tem a oportunidade de interferir nesse processo, já que o medo de rejeição impede a pessoa de se abrir. Então entra em ação um efeito psicológico comum. Para se defender do seu medo, a pessoa que se vê como mais fraca se desvia da ameaça, nesse caso, a rejeição, lançando-a sobre a pessoa que ela vê como mais forte.
Ela faz com o outro o que acha que o outro faz ou vai fazer com ela. Isso é conhecido como inversão vítima-agressor. Méritos da estratégia. Você está fazendo um esforço tremendo para se dar bem com as pessoas e não magoar ninguém. Isso faz de você uma pessoa simpática e adorável e um ótimo colega de trabalho, porque quase sempre põe suas necessidades e a si mesmo em segundo plano. Primeiros socorros. Sua criança sombra quer permanecer o mais escondida possível, mas as pessoas à sua volta não têm como adivinhar como você está se sentindo. Conscientize a sua criança sombra de que ela pode se mostrar mais, sem maiores problemas. Ela pode fazer valer os seus desejos e necessidades. Agindo assim, você não vai necessariamente ser uma pessoa desagradável. Na verdade, pode até ser mais simpático ainda, porque vai se mostrar mais acessível e transparente. As pessoas não vão precisar quebrar a cabeça toda vez que quiserem saber o que se passa com você. Lembre que as coisas ficam muito mais fáceis para seus amigos, colegas de trabalho e familiares quando você diz o que quer, em vez de ficar de cara fechada e boca fechada. Abrir-se mais também pode evitar que você passe de vítima a agressor, a não ser que essa seja a sua intenção. Estratégia de autoproteção. A síndrome do bonzinho. Crenças típicas. Não tenho valor. Não sou bom o bastante. Tenho que ajudar para ser amado. Sou inferior. Dependo de você. As pessoas acometidas pela chamada síndrome do bonzinho protegem sua criança sombra, oferecendo ajuda àqueles que percebem como necessitados. Sentem-se valorizadas e úteis por meio de boas ações. Por isso, a síndrome do bonzinho é uma das estratégias de autoproteção mais bem aceitas socialmente. O problema é que os bonzinhos tendem a criar laços com pessoas que não podem ajudar, vendo-se às vezes envolvidos em projetos sem a menor perspectiva de sucesso, especialmente se a pessoa necessitada for seu parceiro. Eles inclusive preferem criar vínculos com as pessoas que apresentam deficiências evidentes, pois dessa forma se veem como o príncipe no cavalo branco que vai livrar o parceiro do seu sofrimento, tornando-se assim inestimável para ele. Nesse sentido, os parceiros mais adequados são aqueles que apresentam problemas emocionais, que tenham algum vício, que tenham alguma deficiência física que exijam um cuidador ou ainda os que estejam à beira da ruína financeira. Pessoas que se viram sozinhas desencadeiam nos bonzinhos sentimentos de inferioridade, pois não precisam da ajuda deles. A equação que os bonzinhos estabelecem em relacionamentos é determinada pela seguinte regra: como você precisa de mim, vai ficar comigo. O único problema é que essa equação raramente bate. Os bonzinhos quase sempre lutam por uma causa perdida até a exaustão. Não querem perceber que, em última análise, exercem pouca influência sobre seus alvos. Afinal, se a pessoa não assumir responsabilidade pelas dificuldades que enfrenta e não quiser fazer nada para mudar isso, nem os melhores conselhos poderão ajudá-la. Assim se inverte a dependência. O bonzinho quer que o parceiro dependa dele, mas ele é que passa a depender do parceiro, uma vez que não é capaz de ajudá-lo nem de deixá-lo. A solução desse dilema é complicada, porque a criança sombra do bonzinho acha que é culpada pela situação em que o parceiro se encontra. Até porque os problemas do parceiro não afetam apenas a ele próprio. Acabam sobrecarregando a relação e afetando também o bonzinho. Pessoas com a síndrome do bonzinho geralmente não são bem tratadas pelo parceiro. Suas necessidades de atenção e afeto são constantemente negligenciadas. Com isso, o medo básico de sua criança sombra de ser imprestável e ruim é confirmado. Para provar o contrário, essas pessoas continuam lutando pelo parceiro, na inabalável esperança de que ele vá mudar e passar a tratá-las melhor algum dia. Essa luta as mantém fisgadas no anzol do parceiro. Méritos dessa estratégia. Você está se esforçando ao máximo para ajudar e ser uma boa pessoa. Você merece todo o respeito.
Você já ajudou muito algumas pessoas e elas lhe são gratas. Primeiros socorros. O problema com a sua estratégia é que você tem propensão para se entregar demais a causas impossíveis. Por isso, conscientize sua criança sombra de que você é bom o bastante e tem seu valor, mesmo que não ajude todo mundo. Faça-a entender que muitas vezes você não vai conseguir ajuda. E explique a ela que não só vocês, sua criança sombra e o seu adulto interior, são responsáveis pela felicidade, mas ela depende também de outras pessoas. É claro que você pode continuar oferecendo assistência. Essa é uma qualidade maravilhosa, mas procure identificar quando a sua ajuda é adequada e quando não é. Conscientize sua criança sombra de que ela utiliza as pessoas, a quem ajuda, como muleta para ajudar a si mesma. Neste livro, vou lhe mostrar como encontrar um apoio interior mais saudável do que sucumbir à síndrome do bonzinho. Estratégia de autoproteção: exercer poder. Crianças típicas. Estou à sua mercê. Sou impotente. Não sei me defender. Não sou bom o bastante. Não posso cometer erros. Não devo confiar em ninguém. Preciso ter controle sobre tudo. Nunca sou atendido. A criança sombra de pessoas que se valem dessa estratégia tem um medo exagerado de se ver em posição de inferioridade e de fraqueza e de ser atacada. Quando crianças, ficavam à mercê do poder excessivo dos pais. Assim como no caso de pessoas obcecadas por harmonia, a criança sombra de pessoas dominadoras pode projetar superioridade e dominância sobre aqueles a seu redor. Só que ela consegue isso se rebelando contra os demais e não se adequando. Pessoas com esse padrão querem ter o controle nas relações interpessoais. Nesse caso, elas podem escolher inconscientemente entre duas estratégias: resistência ativa ou passiva. A maioria emprega ambas. Resistência ativa e passiva são comportamentos que todos nós empregamos. Às vezes precisamos empregar para defender nossos limites pessoais. Mas, no caso de pessoas com forte necessidade de poder e controle, essas estratégias desempenham um papel especial, razão pela qual as destaco aqui. Para oferecer resistência, precisamos usar de certa dose de agressão, e é por isso que se fala de agressão ativa ou passiva. A agressão ativa é fácil de reconhecer. A pessoa em questão insiste em seu direito, discute e briga. Já a agressão passiva ou resistência passiva não é tão evidente à primeira vista. A pessoa que se comporta de maneira passivo-agressiva não comunica sua intenção com clareza, mas o faz por meio de sabotagem, em maior ou menor grau. De forma resumida, ela simplesmente não faz o que se espera dela. Por exemplo, promete algo, mas esquece de cumprir, ou simplesmente se nega a fazer o que prometeu. Ou então até cumpre, mas com uma lentidão enervante e deliberada. Ignorar o outro ostensivamente também é uma forma típica de resistência passiva. É o famoso dar gelo, evitar o outro de propósito, por mais que ele o procure. Por trás dessa atitude está a criança sombra, julgando-se sobrecarregada na relação. Por exemplo, um cliente foi forçado a mudar de cidade seguindo a sua companheira, ainda que preferisse ficar em sua cidade natal. Inconscientemente, ele ficou tão magoado por conta disso que perdeu todo o interesse sexual nela. Essa, aliás, é uma forma comum de expressar a agressão passiva, tanto entre homens quanto entre mulheres. Com esse pequeno exemplo, podemos constatar como é importante assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. De maneira inconsciente, meu cliente se tornou vítima da parceira supostamente dominante e não considerou a hipótese de que sua criança sombra tivesse se submetido voluntariamente aos desejos dela. O traço característico da teimosia está intimamente associado à resistência passiva. Quem se comporta com obstinação excessiva e intransigência desperta fortes sentimentos de agressividade nas outras pessoas, porque elas se sentem impedidas de exercer qualquer influência sobre o intransigente. O comportamento de resistência ativa, agressivo,
também desperta raiva, é claro, a menos que o medo prevaleça. A diferença é que o agressor ativo ao menos reconhece o que faz, assumindo a responsabilidade por seu comportamento, enquanto o passivo-agressivo age disfarçado por uma aparência de falsa calma. Esse comportamento pode enfurecer as pessoas de tal maneira que, no fim das contas, os alvos esbravejam e brigam e saem como vilões da situação. No jargão da psicologia, tais pessoas são chamadas de pacientes identificados. Em outras palavras, o indivíduo que evidencia os sintomas, nesse caso, raiva e agressão, é tomado como problemático. Mas o passivo-agressivo que boicota qualquer interação frutífera com a sua manipulação indireta sai incólume. O trato com pessoas dominadoras é desgastante, porque elas querem ter razão o tempo todo, na maioria das vezes fazendo valer a sua vontade, ou porque, com sua agressividade passiva, se recusam a cooperar de maneira sensata. Como de costume, aqui também se observa a chamada inversão vítima-agressor. Ao se perceber como vítima dos pais e como inferior, a criança interior da pessoa dominadora projeta no outro dominância e superioridade, contra as quais precisa se defender. Então, usando de suas estratégias, ela inflige ao outro os sentimentos de impotência que deseja evitar em si mesma. A propósito, mesmo as pessoas genuinamente gentis e que em geral buscam harmonia a todo custo, podem ter ocasionais acessos de sede de poder. A criança sombra nelas às vezes gosta de exercer dominância por meio de, digamos, agressões gratuitas ao parceiro. Uma cliente minha, muito simpática e sociável, me relatou que muitas vezes sentia o impulso de diminuir o parceiro com comentários maldosos quando o via bem-humorado e carinhoso. Ela mesma achava esse comportamento muito ruim, mas de início não conseguia explicar a razão de agir daquela maneira. Ao analisarmos as situações uma por uma, verificamos que sua criança sombra gostava do poder que exercia sobre o parceiro, pois inconscientemente se vingava do pai dominador. A dominação também se manifesta por meio de um comportamento exigente. Sem saber, pessoas muito exigentes costumam ter a crença nunca sou atendido. Por isso, sempre acham que estão sendo passadas para trás. Para se proteger, sua criança sombra decidiu não permitir que ninguém passe a perna nelas. Dessa forma, elas demandam com muita autoridade que suas necessidades sejam supridas. Essas pessoas exigem muito mais do que oferecem, mas enxergam o contrário. Por causa de sua crença, tendem a se ver como vítimas. Ao lidar com elas, as pessoas logo têm a sensação de que são obrigadas a agradá-las de todo modo para mantê-las de bom humor. Em casos mais moderados, são simplesmente pessoas mesquinhas. Estão sempre muito atentas a seus direitos e até respeitam os dos outros, mas nunca são generosas, seja com dinheiro, elogios ou favores. Tudo é calculado e monitorado. A criança sombra delas se protege tomando tudo para si com avidez. Méritos dessa estratégia? Você é uma pessoa forte. Você se defende e enfrenta seus adversários. Você é o oposto da resignação. Você tem uma incrível força de vontade para sobreviver e se afirmar. Isso já o protegeu e o fez seguir em frente muitas vezes. Primeiros socorros. Conscientize sua criança sombra de que os dias com seus pais ficaram para trás. Você, seu adulto interior e sua criança sombra já são grandinhos. É claro que você tem os mesmos direitos que outras pessoas. E claro que tem permissão de se defender. O problema é que você pega pesado. O mundo lá fora nem sempre é tão ruim quanto você pensa. Relaxe e confie mais em si e nos outros. Muitos dos conflitos que você tenta resolver buscando poder ou que provoca nessa busca são desnecessários. Com mais boa vontade e empatia, você tranquilamente irá muito mais longe. Mais adiante eu vou lhe mostrar como fazer isso. Estratégia de autoproteção, obsessão por controle. Crianças típicas, preciso ter controle de tudo. Estou perdido. Estou à sua mercê,
Não posso confiar em você. Não sou bom o bastante. Não tenho valor. Uma variante da dominação é a obsessão por controle, que, assim como o poder, desempenha um papel em nossa necessidade de segurança. Afinal, é preciso ter certa dose de controle sobre nós mesmos e sobre o entorno para levar uma vida razoavelmente boa. Só que algumas pessoas têm uma necessidade de certeza e segurança acima da média. Por trás disso, se esconde o medo que a criança sombra sente diante do caos e do próprio declínio pessoal, isto é, o medo de ser vulnerável e frágil. A lógica dessa estratégia é superar esse medo por meio de ordem meticulosa, perfeccionismo e regras rígidas. À semelhança do que ocorre no perfeccionismo, que é uma variante da obsessão por controle, pessoas controladoras tendem a se desgastar de maneira irracional, sobretudo porque, com medo de perder o controle, também têm dificuldade em delegar tarefas. Pessoas controladoras tendem a monitorar não só a si mesmas, como também o parceiro e familiares. O controlador quer estar bem informado sobre as ações deles, pois, confiando tão pouco em si mesmo, tem problemas em confiar nos outros. Em seu ápice, essa desconfiança pode evoluir para uma crise desenfreada de ciúme. Muitos relacionamentos chegam ao fim por causa da necessidade exacerbada do controle de um dos parceiros. Da mesma forma, o excesso de controle também prejudica o desenvolvimento saudável dos filhos. Para manter o controle sobre a saúde e/ou a aparência, muitos controladores também possuem uma autodisciplina compulsiva. Nesse caso, a criança sombra projeta no corpo sua vulnerabilidade interna, o que, em casos extremos, pode assumir a forma da hipocondria. Assim como na obsessão pela beleza, o corpo oferece aqui uma superfície de proteção muito mais concreta e, portanto, também mais controlável do que os medos difusos do declínio. A chamada ruminação é outra forma de controle. Muitas pessoas reclamam que não conseguem desligar os pensamentos, que trilham sempre os mesmos caminhos quase de modo compulsivo. A ruminação pode ser considerada uma tentativa vã de encontrar uma solução. O cérebro simplesmente não dá sossego até que o bloqueio seja contornado. No entanto, esses ciclos intermináveis de pensamentos em torno do problema, na maioria das vezes, mais atrapalham do que levam a uma solução. Méritos dessa estratégia. Você tem uma autoconfiança e uma disciplina incríveis. A disciplina é um recurso valioso. Orgulhe-se da sua força de vontade. Primeiros socorros. O seu problema é que, para proteger a sua criança sombra de ser agredida e ferida, muitas vezes você passa do ponto. Sua busca por controle gera estresses frequentes, não só em você, mas também nas pessoas à sua volta. É muito importante que sua criança sombra ganhe mais confiança, mas também um pouco mais de fé de que as coisas estão se encaminhando. Tente trabalhar mais a alegria de viver e a serenidade. Com a ajuda do seu adulto interior, explique à sua criança sombra que ela é boa o suficiente do jeito dela e que não precisa se esforçar tanto o tempo todo. Descanse com mais frequência e se repense por suas realizações. Se você estiver tendo pensamentos ruminantes, tire meia hora por dia para escrever sobre o problema em questão e depois, com a sua força de vontade, tente direcionar os seus pensamentos e a sua atenção para outras coisas. Seu adulto interior vai ter certeza de que, em caso de dúvida, tudo estará anotado e nenhuma informação será perdida. Estratégia de autoproteção. Agressão, ataque. Crenças típicas. Sou inferior. Não posso confiar em você. Não devo impor limites. O mundo é mau. Nunca sou atendido. Não sou importante. Como já mencionado, emoções como raiva e agressão desempenham um papel importante em nossas vidas, possibilitando que defendamos nossos limites pessoais. O problema dos dias de hoje, é que os inimigos não podem ser identificados com a mesma objetividade com que eram na pré-história. E quando projetamos e distorcemos a realidade, por vezes vemos inimigos onde eles não existem. Pessoas cuja criança sombra se considera inferior logo se sentem atacadas, não física, mas subjetivamente. Dessa forma, por exemplo, elas podem se ofender com comentários inofensivos, o que pode levá-las a cometer uma forte agressão ativa.
Isso acontece com intensidade e frequência ainda maiores se a pessoa não reflete sobre a própria raiva, como é o caso daquelas obcecadas por harmonia. Pessoas inconscientemente propensas a comportamentos rebeldes revidam de modo ativo as agressões, sejam elas reais ou imaginárias. Neste livro, não vou abordar casos extremos, como os de homens ciumentos que matam a esposa por ter o seu ego ferido, dedicando-me a casos mais rotineiros. Vamos falar, por exemplo, de um velho conhecido de todos nós, o explosivo. Todo mundo já passou por uma situação em que a outra pessoa surtou do nada e se perguntou perplexo o que disse ou fez de tão ruim. Com os explosivos, a cadeia de estímulo-reação-ação sucede quase que instantaneamente, a exemplo do que vimos no caso de Miguel. Em reação a uma agressão imaginária, ele se sente atacado, o que desencadeia a raiva e faz com que revide, verbal ou fisicamente. Muito embora as agressões físicas e ataques verbais violentos já não sejam mais considerados apenas grosseria, tornando-se assim o real agressor. Pessoas com tendência à impulsividade muitas vezes também padecem com ela. Momentos após a raiva ter passado e elas terem retornado ao seu ego adulto, essas pessoas sabem que passaram dos limites. O problema é que a raiva impulsiva é muito difícil de domar. Se uma pessoa deseja controlar a impulsividade, as intervenções devem ter como prioridade impedir que a raiva venha à tona. A prevenção deve, portanto, começar com a ofensa, sendo dessa forma um dos temas centrais deste livro. Ainda vou entrar nos pormenores sobre a questão da ofensa. Méritos dessa estratégia. Você não é de levar desaforo para casa. É muito forte e sabe se defender. É um guerreiro nato. Sua impulsividade também faz de você uma pessoa muito vivaz. Os outros não se entediam tão rápido com você. Primeiros socorros. Sua criança sombra se ofende com muita facilidade. É por isso que ela logo tem a sensação de que você está sendo desrespeitada e agredida. Tente permanecer o máximo possível junto do seu ego adulto e, com isso, impede igualdade com outras pessoas. Assim, você vai conseguir reagir de maneira sensata e adequada. Isso pode ser de grande valia para preparar você para situações que podem desencadear raiva. Analise muito bem qual a extensão da participação de sua criança sombra e de suas percepções distorcidas nisso tudo. E deixe isso separado do seu adulto interior. Ele precisa impreterivelmente sobressair. Para isso, pode ser útil ter à mão algumas estratégias de resposta. No capítulo 16, explicarei como fazer isso no exercício Uma breve introdução à rapidez de raciocínio. Estratégia de autoproteção, a eterna criança. Crenças típicas. Sou fraco, sou insignificante, dependo de alguém, tenho que me adequar, eu não posso decepcionar ninguém, não sou capaz de fazer nada sozinho, não sou bom o bastante, eu não posso abandonar você. Algumas pessoas não querem se tornar adultas, preferindo permanecer crianças para sempre. Elas se apoiam em outras pessoas na esperança de que estas possam guiá-las pela vida. Esse papel pode ser assumido tanto pelo companheiro de vida quanto pelos pais. Não são poucas as pessoas que ainda não se desligaram dos pais. Não arriscam seguir o próprio caminho, dependendo da aprovação dos pais e de outras pessoas para tomar decisões importantes. A criança sombra nessas pessoas não tem coragem de estruturar a própria vida. Sentem-se dependente e pequena. Além disso, carrega um enorme sentimento de culpa quando pensa em se desligar dos pais ou do parceiro. Para se sentir dependente dos pais e de seu julgamento, nem é preciso ter um bom relacionamento com eles. Algumas pessoas já nem têm mais contato com os pais e mesmo assim se comportam segundo os ditames deles, pois os internalizaram. Eu me lembro de um cliente, vou chamá-lo de Haroldo, que rejeitava os pais por lhe terem proporcionado uma infância extremamente infeliz. Ele morava a centenas de quilômetros deles e os via raramente. Mesmo assim, a sua criança sombra se identificava quase 100% com os valores e atitudes que os pais lhe tinham transmitido, sobretudo o pai autoritário. Para o seu pai, a única coisa que importava era o desempenho.
Lazer e diversão não tinham valor aos olhos dele. A mãe de Haroldo tinha medo do marido, por isso não conseguia proteger o filho das exigências rigorosas e das punições brutais dele. E embora o cliente odiasse o pai quando criança, adotou completamente a obsessão do pai por desempenho, sendo incapaz de sequer se distanciar disso com seu ego adulto nas primeiras sessões de terapia. Teve uma ascensão profissional rápida e se matava de trabalhar. Quase nunca se permitia algum prazer, além de não ter uma visão correta de como é possível aproveitar a vida. Carregava em si um grande desejo de relaxar e ser feliz, mas tinha muito medo de se perder e ir parar no lado extremamente oposto a isso, caso cedesse um pouco mais a seus desejos. Uma de suas mais importantes estratégias de autoproteção eram, portanto, o controle e a autodisciplina. Haroldo é um exemplo impressionante de como uma pessoa continua sendo uma criança sombra, ainda que pareça tomar decisões como um adulto independente e se mantenha a uma grande distância dos pais. Para muitas pessoas, assumir responsabilidade por elas mesmas e por suas decisões de vida pode se mostrar um problema. Elas depositam a responsabilidade no destino, no parceiro ou nos pais, adequando-se aos ditames e às expectativas deles. Têm medo de decepcionar e de falhar, se trilharem o próprio caminho. Além disso, apresentam uma baixa tolerância à frustração, ou seja, dificilmente toleram os sentimentos negativos que se instalam quando cometem um erro. Na verdade, ao assumirmos responsabilidade por nossas ações, temos, por um lado, a liberdade de escolha, mas, por outro, também o risco de tomar uma decisão errada e de lidar com isso como um fracasso pessoal. Nesse sentido, para essas pessoas é mais seguro quando seus protetores lhes dizem o que fazer. Além do mais, essas pessoas estão tão acostumadas desde criança a ter outros tomando decisões por elas que, na maioria das vezes, nem sabem o que querem. Costumam estar insatisfeitas e mal-humoradas, porque fazem muitas coisas que, na verdade, não querem fazer. É frequente agirem guiadas por um sentimento de obrigação, não pelos próprios desejos e ideias. Para isso, precisam descobrir quem são e o que querem. Alguns pais fazem uso de pressão e até mesmo de chantagem. Sinalizam aos filhos que vão expulsá-los de casa se não seguirem as regras. Nesses casos, para trilhar o próprio caminho, os filhos teriam que romper com a família, de modo que muitos recuam no intuito de preservar os laços familiares. Além disso, para darem esse passo radical, os filhos precisariam justamente daquilo que os pais dominadores reprimiram neles, uma autoconfiança forte, seja para o bem, seja para o mal. Quando os pais se intrometem excessivamente nas decisões da vida dos filhos, surge neles uma grande incerteza quanto à sua capacidade de um dia tomar uma decisão sensata por conta própria. Da mesma forma, alguns dominadores ameaçam o parceiro com sanções ou com a separação se ele ou ela não dançar conforme sua música, e o parceiro se sente muito dependente para oferecer forte resistência ou para ele mesmo terminar a relação. Mesmo nesse cenário, a criança sombra do parceiro dependente tem muito medo de não ser capaz de viver sem o outro. Além disso, a criança sombra de pessoas com a estratégia eterna criança logo se sente culpada. Assim, ela sente certa cumplicidade em situações difíceis, a qual muitas vezes é incentivada pelos pais ou pelo parceiro. No entanto, a admissão da culpa torna a relação com os torturadores um pouco mais tolerável, e isso faz com que os pais ou o parceiro pareçam melhores do que são. Ao idealizar a relação com os supostos protetores, essas pessoas podem permanecer dependentes deles. Essa idealização as protege do terror de uma separação ou uma discussão difícil. Além disso, a admissão de uma suposta cumplicidade pode recuperar a sensação de controle ou reduzir a sensação de impotência. Um cliente meu, por exemplo, considerava justas quase todas as acusações que a esposa dominante e manipuladora lhe imputava. Ela o criticava o tempo todo e o culpava por sua depressão e por suas crises de enxaqueca. Ao concordar com ela, ele inconscientemente mantinha certa ilusão de controle. A alternativa teria sido simplesmente ficar à mercê dos julgamentos injustos. A estratégia de dourar a pílula para si mesmo encontra estreita relação
com a admissão de uma suposta cumplicidade. Tais pessoas gostam de reprimir a dimensão da própria dependência e de proteger o parceiro e os pais. Nutrem um elevado nível de lealdade para com eles, mesmo quando o relacionamento é difícil. E por conta do grande desejo de estabelecer vínculos e da sensação de dependência, elas superam as dificuldades na relação com o seu protetor. Historicamente, as expectativas sociais eram de que as mulheres dependessem do marido. Em parte, isso ainda se mantém. Mas, por outro lado, muitos homens delegam a responsabilidade sobre a própria vida à esposa, esperando que ela cuide de tudo que não tenha a ver diretamente com o trabalho dele, às vezes até com isso. Há cada vez mais homens dependentes financeiramente da esposa, não porque optaram por ficar em casa para assumir a criação dos filhos, mas porque não se estabeleceram profissionalmente. Méritos dessa estratégia. Você dá tudo de si para proteger sua criança sombra e para fazer tudo da melhor maneira possível. É dedicado e faz um esforço tremendo para ser um bom menino ou uma boa menina, uma menina bem comportada. Dá tudo de si para que os seus pais se orgulhem de você. Primeiros socorros. Sua criança sombra tem um medo exagerado de desapontar e cometer erros. Com a ajuda do seu adulto interior, faça-a compreender que erros fazem parte da vida e que ela pode sim falhar. É importante fortalecer o seu ego adulto. Você pode conseguir isso praticando como argumentar. Um bom argumento é que você é o responsável por sua felicidade, assim como seus pais são os responsáveis pela deles. Você não veio ao mundo para atender às expectativas de ninguém. Deixe claro para si mesmo que cada decisão que você tomar vai levá-lo um passo adiante em seu caminho. E, por outro lado, se você ficar parado, pode até ser que não se perca, mas também não vai chegar a lugar nenhum. No capítulo 16, vou lhe mostrar como praticar a argumentação em Pratique a Gestão de Conflitos. Estratégia de autoproteção: fuga, evasão, evitação. Crenças típicas: estou à sua mercê, sou fraco, não tenho valor, sou inferior, não posso confiar em você, ficar sozinho é seguro e eu não consigo. Fuga e evasão são estratégias populares quando se quer evitar um confronto para o qual a pessoa não se sente à altura. Como você já sabe, normalmente empregamos diversas estratégias e as variamos conforme a ocasião. Assim, podemos atacar numa situação e fugir em outra, dependendo de como avaliamos nossas chances de sucesso. Além disso, estratégias como ataque ou fuga não são problemáticas em si. Na verdade, são reações sensatas e naturais muito úteis para nos proteger dos perigos. O problema reside na definição de perigo. Quanto mais fraca e mais vulnerável nossa criança sombra se sentir, mais rápido a situação vai ser classificada como perigosa. Pessoas que subestimam as próprias habilidades por causa das suas crenças podem se encontrar em fuga constante. Fogem do confronto com os próprios medos e com as supostas fraquezas, bem como do confronto com outras pessoas, pois elas poderiam confrontar suas fraquezas. Via de regra, pessoas que, motivadas pelas experiências da infância, se fecham em casa para se proteger, internalizaram a crença de que estar sozinho é uma opção mais segura do que ter contato com outras pessoas. Quando estão sozinhas, elas se sentem não apenas seguras, como também livres, já que é só assim que têm a sensação de poder escolher e agir livremente. Assim que outras pessoas se aproximam, a configuração da infância entra em ação, obrigando-as a atender às supostas expectativas das outras. Falaremos mais sobre isso na próxima sessão. No entanto, você não precisa necessariamente se refugiar na solidão para se afastar de si mesmo e ou dos outros. Você também pode se refugiar em atividades como trabalho, lazer ou internet. Fugir para atividades cumpre o propósito de nos desviar do problema principal. O próprio refugiado nem precisa ter consciência disso, justamente porque a fuga para essas atividades serve para reprimir as necessidades subjacentes da criança sombra. Estar permanentemente ocupado oferece à criança sombra uma excelente distração das suas inseguranças e seus medos. Milhares de pessoas são incapazes de ficar quietas enquanto estão sentadas,
porque suas crenças negativas se fazem ouvir no silêncio. Elas estressam a si mesmas e a todos ao redor com a sua inquietude sem fim. No entanto, o equilíbrio entre o que é saudável e o que é prejudicial também é delicado aqui. Portanto, a distração também pode se mostrar muito útil para nos libertar de estados negativos. Contudo, se a distração piorar o problema em questão, em vez de atenuá-lo, encarar o problema diretamente seria uma melhor opção. Mas, para isso, precisamos reconhecer de cara que temos um problema. Passo esse que é mais importante para a sua resolução. Fortemente associada à fuga e à evasão está a evitação. Todos nós, sem exceção, preferimos evitar uma situação ou atividade desagradável. Mais uma vez, é apenas questão de intensidade de pressão que colocamos sobre nós. Gostamos de evitar, sobretudo, aquelas situações ou atividades que nos causam medo ou desprazer. O problema aqui é que, com a evitação, o desprazer e o medo acabam se tornando mais fortes em vez de mais fracos. A pilha de coisas para fazer que deixamos para depois por causa do desprazer vai ficando cada vez maior, aumentando ainda mais o desprazer. E quanto mais eu desvio do medo, mais ele se potencializa. Ao evitarmos uma situação, acreditamos cada vez mais que não vamos ser capazes de superá-la. Digamos que, em termos técnicos, a evitação confirma nossos sentimentos de medo e desprazer. Além disso, a evitação nos impede de descobrir que somos capazes de superar a situação. Em contrapartida, ficamos muito orgulhosos de nós mesmos quando conseguimos dar conta de um desafio, apesar do medo. Da próxima vez, vamos ter muito menos medo diante dele. A desconexão é uma forma especial de fuga e evitação na qual as pessoas se refugiam dentro de si, desligando-se internamente. Esse processo geralmente não é consciente, acontecendo muitas vezes como um reflexo. Essa estratégia se origina nos primeiros anos de vida, quando as crianças ainda são incapazes de fugir ou de se defender, restando somente a possibilidade de se retirar internamente e não sentir nada na medida do possível. Na linguagem técnica, essa estratégia é um mecanismo de defesa conhecido como dissociação. Essas pessoas se desconectam internamente ao se sentirem sobrecarregadas pelo contato com outras. As pessoas com quem falam percebem claramente que elas estão ausentes por dentro. Pessoas que tendem a se dissociar não são capazes de impor limites internos ou externos, ou seja, elas absorvem com intensidade as oscilações e as atitudes dos outros e se sentem responsáveis por elas. Estão com as antenas permanentemente ligadas para captar, o que pode causar nelas um elevado nível de estresse no contato interpessoal. Como há brechas em seus limites, essas pessoas rapidamente se sentem inundadas pela proximidade de outra pessoa. No entanto, para se proteger, elas não se retiram apenas para dentro de si, mas também gostam de se retirar externamente. Sentem-se mais seguras quando estão sozinhas. A criança nelas descobriu que o contato com outras pessoas significa estresse, ou porque não tiveram permissão de se afastar corretamente de pais carentes e fracos, ou porque tiveram pais que as viam como ameaça. Pessoas traumatizadas, mesmo na idade adulta, também apresentam estados dissociativos com frequência. Méritos dessa estratégia. Faz sentido proteger a sua criança sombra, fugindo e se retirando quando você se sente sobrecarregado. Agindo assim, você está cuidando de si e recuperando as forças. Primeiros socorros. Embora a evasão faça muito sentido como autoproteção, você vai acabar fugindo de fantasmas com mais frequência. Você não precisa se esconder. Usando os exercícios deste livro, deixe bem claro à sua criança sombra que já é hora de parar com isso. E, acima de tudo, que ela é capaz de se afirmar e de se defender. Quando começar a fazer seus direitos, desejos e necessidades valerem mais, você verá que vai se sentir muito mais à vontade e confiante no contato com outras pessoas. Uma observação: o medo da proximidade e da sobrecarga emocional.
Quando precisa se submeter muito às expectativas dos pais, uma criança não é capaz de se afirmar de maneira apropriada. Em vez disso, ela é treinada a estender as suas antenas para poder reagir o quanto antes aos ânimos e desejos dos pais. A criança tem muita dificuldade quando os pais não aplicam suas normas com rigor e autoridade, mas sinalizando à criança que ficam decepcionados quando ela não se comporta de acordo com os desejos deles. Uma criança cuja mãe reage com tristeza quando ela não atende suas expectativas não tem nenhuma possibilidade de se distanciar da mãe. A criança se compadece com a tristeza da mãe e se sente culpada e responsável pelo sofrimento dela. É por isso que ela faz de bom grado o que a mãe quer para deixá-la feliz e satisfeita. Por outro lado, uma criança cuja mãe reage com raiva quando suas expectativas não são atendidas tem maior probabilidade de pensar mal dela e, com isso, manter distância, ainda que internamente. Pessoas com medo de criar laços chegam com frequência até mim em busca de terapia. Elas encontram dificuldade em se afirmar de maneira saudável e, por isso, logo se sentem pressionadas com a proximidade do parceiro. Não são raros os casos em que, durante a infância, o pai ou a mãe dessas pessoas, geralmente a mãe, as sobrecarregava emocionalmente. Essa mãe, por exemplo, se mostrava decepcionada se a criança preferisse brincar com os amigos em vez de ficar em casa com ela. Tomás, 39 anos, é um bom exemplo disso. A mãe sofria muito por causa do pai, que a tratava mal e mantinha relacionamentos extraconjugais. Ela vivia triste. O pequeno Tomás queria muito consolar a pobre mãe e acabava cada vez mais assumindo o papel do parceiro substituto dela, especialmente porque a mãe também se queixava do pai malvado. O pequeno Tomás pensava que faria bem à mãe se ficasse ao lado dela. Por conta disso, ele frequentemente deixava de brincar com os amigos à tarde para alegrar a mãe. Dessa forma, ele não aprendeu a estabelecer limites saudáveis, nem a deixar que a mãe se responsabilizasse pelos próprios problemas pessoais. Com isso, ele acabou desenvolvendo crenças que incluíam: não posso abandonar você, sou responsável por sua felicidade, preciso estar sempre ao seu lado, não tenho vontade própria. E já adulto, ele só conseguia tolerar certo nível de proximidade com a parceira. Quando a namorada estava no mesmo cômodo, ele logo tinha a sensação de que estava se perdendo. Só se sentia livre e tranquilo de verdade quando estava sozinho. É por isso que, após momentos de intimidade, sempre voltava a se distanciar. O estresse gerado pela presença de uma das suas ex-namoradas acabou mudando também os seus sentimentos por ela. O amor inicial fazia com que duvidasse de que ela realmente fosse a mulher certa para ele. É por isso que ele muitas vezes encontrava refúgio no trabalho, às vezes também em flertar ou se envolver com outras mulheres, ou terminava o relacionamento e procurava uma namorada melhor. Até que, em dado momento, ele se deu conta de que sua busca sem fim pela mulher certa tinha pouco a ver com as supostas deficiências das mulheres, mas com o fato de que ele mesmo sofria com o medo de estabelecer vínculos. Na terapia, Tomás desfez as projeções na mãe e aprendeu que também era capaz de se sentir um homem livre dentro do relacionamento. Para isso, teve que aprender a se afirmar e a trazer os próprios desejos e necessidades para dentro da relação. A criança nele internalizou que só era possível ter um relacionamento aceitando-o como ele é, e não moldando ativamente. Quanto mais Tomás ia se dando conta de que não estava simplesmente à mercê da namorada, mas de que tinha direitos no relacionamento, mais ele pôde aproveitar a intimidade com ela em vez de fugir. Caso especial: o refúgio no vício. Comida, álcool, cigarros, drogas. Lembremos, álcool e cigarro são drogas, né? Lícitas, mas são drogas. Remédios, comida, drogas, lícitas ou ilícitas, álcool, cigarro e remédios. Tudo isso consola a criança sombra que anseia por proteção, segurança, tranquilidade e recompensa. Consumo, trabalhos, jogos, sexo e esportes também podem ser vivenciados como se fossem vícios para nos distrairmos das preocupações e dos problemas. O vício está primariamente relacionado à nossa sensação de prazer,
As drogas, sejam elas químicas ou comportamentais, liberam o neurotransmissor dopamina, o chamado hormônio da felicidade. Quando cedemos a um vício, nos livramos de sensações de desprazer e produzimos sensações de prazer. Somos imediatamente recompensados pela substância ou pelo comportamento, ou então sensações de desânimo se instalam na forma de sintomas de abstinência, se não conseguirmos obter a substância ou nos comportar de determinada maneira. No entanto, sensações de prazer e de desprazer são a base de nossa motivação, e é exatamente isso que torna tão difícil se livrar de um vício. Afinal de contas, de certo modo, a vida se resume a evitar desprazer e obter prazer. Estamos o tempo todo em busca de felicidade, o que nos deixa propensos a vícios. As consequências negativas duradouras se encontram em algum ponto no futuro, podendo então ser facilmente reprimidas. Ou o viciado já sofre as consequências do seu comportamento, gordura no fígado ou bronquite crônica, por exemplo, mas mesmo assim não consegue abandonar o vício, porque a ideia de viver sem a droga é um gatilho para sensações de medo e desprazer, ou mesmo para a dor física. Hoje em dia, a dependência química, como o alcoolismo, é considerada um distúrbio metabólico porque altera o cérebro, exercendo assim uma influência muito negativa sobre a força de vontade. Os sintomas de abstinência podem ser tão ruins ou o desejo tão grande que a força de vontade simplesmente desmorona. Alguns pesquisadores, como Jean M. Heyman, psicólogo da Escola de Medicina de Harvard, argumentam que o vício não é uma doença, mas uma dependência como escolha. Disorder of choice. Um argumento plausível para isso é que, segundo alguns estudos epidemiológicos, cerca de metade dos dependentes químicos consegue se livrar da dependência em algum momento. Pessoas acometidas por distúrbios metabólicos, como esquizofrenia, Alzheimer ou diabetes, não têm essa escolha. Heyman argumenta que o vício é um comportamento controlado por suas consequências, diferentemente de um comportamento involuntário, que é desencadeado por estímulos como o piscar. O piscar dos olhos ocorre automaticamente em resposta a um estímulo, como o flash de uma câmera. Dar uma piscadela, por outro lado, é voluntário e regido por estruturas cerebrais que avaliam as consequências do nosso comportamento. Assim, por exemplo, um homem pondera se seria bem recebido se desse uma piscadela para uma mulher que achou atraente. E, nesse sentido, o vício está sujeito às mesmas leis de motivação e de tomada de decisões que regulam o nosso comportamento. Esse pressuposto também se apoia no fato de que a maioria dos dependentes químicos renuncia a seu comportamento quando os custos de seguir adiante com o vício se tornam elevados demais. Ou, ao contrário, eles não largam o vício porque os custos da renúncia parecem ser, em última análise, mais elevados do que os ganhos com a abstinência. Isso também se deve a um fenômeno pérfido do vício. Quanto mais tempo este durar, mais os comportamentos alternativos perdem o encanto. Especialmente no vício, há uma enorme discrepância entre as opiniões do adulto interior e os sentimentos da criança sombra. O adulto interior geralmente sabe muito bem que o seu comportamento é prejudicial e que deve mudá-lo. Mas a criança sombra não abre mão de ser recompensada imediatamente e de se sentir bem imediatamente. Vícios por ingestão oral em especial, como compulsão alimentar, álcool e tabagismo, exercem um efeito extremamente reconfortante e tranquilizante sobre a criança interior. Por meio da associação profunda com o seio materno, ainda que inconsciente, os vícios por ingestão oral satisfazem muito bem as necessidades que toda criança tem de ser nutrida, cuidada e acolhida. Contudo, os vícios não são atraentes apenas para a criança sombra em busca de consolo e distração, mas também para a criança sol à procura de diversão, aventura e emoção. É por isso que não só as pessoas que desejam aliviar suas dores e se distrair dos seus problemas caem no vício, mas também aquelas que simplesmente estão atrás de um barato, prazeres e aventuras. A questão é que a criança interior possui uma tendência natural para o excesso. A criança sempre quer fazer o que lhe oferece mais comodidades. O problema é que a conveniência pode resultar em vício, já que o condicionamento dos hábitos e do cérebro
faz com que o viciado perca o controle sobre o vício. A pior coisa no vício é que quanto mais tempo ele dura, menos esperança o viciado tem de se livrar dele. Em algum momento, até mesmo seu adulto interior vai pensar: eu não vou conseguir. Geralmente, só é possível deixar um vício quando a criança sombra sente que as recompensas a longo prazo são mais atraentes do que a satisfação a curto prazo. Muitos dependentes químicos conseguem largar o vício quando, por exemplo, passam por uma mudança positiva na vida, como um novo emprego ou um novo amor. É por isso que muitos programas de desintoxicação se baseiam no princípio de minimizar os benefícios a curto prazo e tornar os objetivos a longo prazo mais atraentes. Não foram poucos os fumantes que largaram o cigarro graças a leis antitabagistas, porque os benefícios imediatos do tabagismo foram consideravelmente restringidos, tendo sido obrigados a fumar na chuva e no frio. Em minha opinião, o fator decisivo do abandono de um vício é que as pessoas tenham aqueles sentimentos que as motivem a mudar o comportamento, tal como admitir o medo das consequências a longo prazo, em vez de reprimi-las, e antecipar a alegria de viver e o alívio que surgem quando se consegue abandonar o vício. Na seção Observação, Estratégias de Reflexão contra o Vício, na página 210, vou mostrar a você algumas medidas com as quais a criança e o adulto interiores podem se motivar a abandonar seus vícios. Méritos dessa estratégia. A maioria dos viciados são pessoas muito divertidas quando nos habituamos a elas. Beber, fumar, comer, etc., proporcionam e desencadeiam um bocado de prazer. Além disso, as tentações espreitam por todo lado. Realmente não é fácil resistir o tempo todo. Afinal de contas, você só deseja estar bem. Primeiros socorros. Infelizmente, o problema é que a maioria dos vícios também cobra um preço elevado, o que faz com que muitas vezes você se sinta culpado e chateado. Você se vê diante de um dilema atroz. Por um lado, o vício que pelo menos deixa você feliz a curto prazo, e por outro, o medo das suas consequências. De início, você pode simplesmente buscar compreender a si mesmo e seu vício. Já é bastante coisa sofrer desse comportamento. Você não precisa se flagelar, culpando a si mesmo. Sua criança sombra está carente e precisa de afeto e atenção. Estratégia de autoproteção: narcisismo. Crenças típicas: não tenho valor, não sou ninguém, sou uma porcaria, sou um fracasso, não devo sentir nada, tenho que conseguir tudo sozinho, nunca tenho o suficiente. Segundo o mito grego, o jovem e belo Narciso se apaixonou por si mesmo quando viu o reflexo do seu rosto na água e, pelo resto de seus dias, sofreu de um amor insaciável. Um narcisista é, portanto, uma pessoa que é apaixonada por si mesma e que se vê como a mais grandiosa e importante do mundo. Na verdade, a demonstração da própria grandiosidade e infalibilidade é apenas uma estratégia de autoproteção que ela desenvolveu inconscientemente a fim de evitar sentir sua criança sombra ferida. Pessoas que desenvolvem uma personalidade narcisista aprenderam cedo a reprimir a criança sombra, que se sente inútil e miserável, obtendo para si um segundo eu ideal. Esse eu idealizado é construído fazendo todo o possível para ficar acima da média. Narcisistas fazem um esforço tremendo para ser especiais, porque sua criança sombra sente exatamente o oposto. Para manter a sua criança sombra sob controle, eles estão sempre atrás de desempenhos extraordinários, poder, beleza, sucesso e reconhecimento. O narcisismo consiste, portanto, num conjunto completo de estratégias de autoproteção. Infelizmente, depreciar os outros figura entre essas estratégias. Dessa forma, narcisistas possuem um faro apurado para detectar as fraquezas dos outros, as quais eles gostam de apontar na forma de críticas cáusticas. Os narcisistas não são capazes de tolerar as próprias fraquezas e, com isso, também não as toleram nas pessoas à sua volta. Contudo, ao se concentrarem nas fraquezas alheias, perdem de vista as suas próprias. Com suas críticas, desencadeiam nos outros os sentimentos que eles próprios não querem sentir, incerteza e inferioridade profundas. Nos narcisistas, o princípio da inversão agressor-vítima se mostra especialmente evidente.
Alguns narcisistas, porém, também escolhem a estratégia oposta para se enaltecer. Eles idealizam as pessoas próximas a eles. Nesse caso, exibem o parceiro legal, os filhos incríveis, os amigos importantes. Muitos também fazem as duas coisas. Tanto idealizam quanto desvalorizam. E muitas vezes um novo conhecido ou um novo amor é inicialmente idealizado para depois ser depreciado e deixado de lado. Não importa se os narcisistas estejam mais propensos à idealização ou à desvalorização, eles gostam de exibir suas habilidades, posses e realizações. E não necessariamente fazem isso com alarde ou barulho. Há também os narcisistas silenciosos, não raro intelectuais, que exibem sua superioridade e singularidade com discrição. No entanto, narcisistas também têm suas facetas adoráveis. Eles podem ser extremamente charmosos, amáveis e interessantes. Alguns têm um carisma excepcional. Sua busca por sucesso costuma levá-los longe no trabalho e lhes conceder elevada reputação. Ou seja, seus esforços para serem especiais muitas vezes também dão frutos, e isso acaba atraindo outros narcisistas, bem como pessoas com uma estrutura de dependência emocional. Uma parceria entre dois narcisistas é, na maioria das vezes, uma volta numa montanha-russa de paixão e agressões mútuas. Por outro lado, se o parceiro do narcisista tiver uma natureza mais dependente, vai aguentar a maioria dos ataques verbais deste sem oferecer muita resistência, além de se esforçar para atender suas expectativas. É um projeto fadado ao fracasso, pois não importa o nível de obediência da conduta do parceiro, seu comportamento não altera a distorção perceptiva do narcisista. Essa distorção da percepção consiste na ampla supressão das próprias fraquezas, aliada a uma percepção aumentada das pequenas e supostas fraquezas do parceiro. Quando o narcisista entra nesse estado de percepção, seu olhar se concentra, por exemplo, no nariz um pouco grande da parceira, enquanto as qualidades dela desaparecem do seu campo de visão. Essa suposta fraqueza enfurece o narcisista, porque a função da parceira é vangloriá-lo. Ela deve ser perfeita, tal como ele. Nenhum parceiro tem a mais remota chance diante da capacidade do narcisista de detectar fraquezas. Mas parceiros dependentes acabam convencidos de que, se fossem melhores e mais bonitos, o narcisista ficaria mais satisfeito com eles. Essa é uma típica falácia da criança sombra, e não se verifica apenas em relações com uma estrutura marcadamente narcisística. Muitas pessoas tendem a ficar deprimidas ao ser criticadas, por mais injustas e irreais que as críticas sejam. Por causa de suas influências interiores, sempre têm a sensação de serem culpadas ou de não serem boas o suficiente. Isso acontece mesmo quando o adulto interior dessas pessoas já reconheceu há muito tempo que o parceiro é narcisista e que não é culpa delas se ele sempre as deprecia, pois a criança sombra não toma conhecimento disso e permanece presa em seus sentimentos de inferioridade, que são reforçados pelas críticas do narcisista. Para se curar, a criança sombra deseja desesperadamente obter o reconhecimento do narcisista e se esforça ainda mais para agradá-lo. Mas o narcisista não muda. Não muda. E o dependente emocional se enxerga como ineficiente e impotente, reforçando ainda mais a sua percepção de dependência. Um círculo vicioso. Narcisistas também são colegas de trabalho e chefes impopulares, dadas a sua ambição extrema e a sua sede de poder. E sua irritabilidade dificulta ainda mais as coisas no trato com eles. Quem vê de fora fica confuso, pois os narcisistas parecem se sentir ofendidos com todo tipo de coisa inofensiva, ao mesmo tempo que transmitem uma imagem inabalável de confiança. Só que a criança sombra deles, profundamente insegura, reage com irritação extrema em vez de tristeza. Raiva e ressentimento estão entre as emoções dominantes nas pessoas narcisistas. Entretanto, elas também caem em estados extremamente depressivos às vezes, quando suas estratégias de sucesso falham e fazem com que experimentem uma derrota pessoal. A criança sombra cai então em profundo desespero, porque agora sente-se totalmente inadequada e ruim. A fim de proteger a sua criança sombra, o adulto se esforça para voltar a ser bem-sucedido, fazendo uso das suas antigas estratégias.
mas o sofrimento às vezes é tão grande que ele pode vir a se matar. Na melhor das hipóteses, ele procura terapia e aprende a aceitar e a consolar a criança sombra de modo a se sentir compreendido e ter seu valor reconhecido, sem que para isso precise fazer algo de especial. O narcisismo é uma estratégia de autoproteção que todos nós empregamos. É o grau com que essa estratégia é usada que vai determinar se tal pessoa é narcisista. É o grau com que essa estratégia é usada que vai determinar se tal pessoa é narcisista. Em menor grau, todos nós utilizamos estratégias narcisistas de defesa. Queremos aparentar ser os melhores e, para isso, por vezes, também depreciamos um pouco as outras pessoas. Também gostamos de nos exibir um pouco. E ninguém consegue ficar totalmente imune a pensamentos de autoprestígio. Nosso olhar, às vezes, também se concentra nas fraquezas dos outros. Também sentimos vergonha quando nosso parceiro nos desonra. Fazemos todo o possível para não sentir a nossa criança sombra e esconder nossas fraquezas, reagindo com irritação à rejeição e à crítica. Méritos dessa estratégia? Você faz um esforço tremendo para alcançar bons resultados em suas atividades e ter boa aparência. Isso demanda uma boa dose de força e empenho. Você provavelmente é bem-sucedido em muitas coisas e pode se orgulhar disso. Primeiros socorros. Sua estratégia de autoproteção consome muita energia e leva a frequentes situações de conflito com outras pessoas. Lembre que todos os seus esforços para ser especial não curam a sua criança sombra. A cura só vai ser possível quando você finalmente se aceitar. Pare de lutar contra suas supostas fraquezas e aceite que você é apenas um ser humano como qualquer outro. Só assim vai poder relaxar, talvez pela primeira vez na vida. Estratégia de autoproteção, disfarce, encenação e mentiras. Crianças, eu não posso ser eu mesma. Eu tenho que me adequar a alguém. Eu sou ruim, eu não sou bom bastante, ninguém me ama, não tenho valor. Todos nós seguimos normas e regras sociais em maior ou menor grau e nos esforçamos para nos adequar a elas. Nas interações cotidianas, há uma variedade de rituais sociais que seguimos de maneira automática. Não podemos nem queremos nos comportar o tempo todo e com todo mundo de maneira totalmente aberta e autêntica. Certa dose de reserva e disfarce é saudável, natural e socialmente aceitável. O problema está em entrar nessa personagem e se esconder atrás dessa máscara. A pessoa que se relaciona mal com seus sentimentos e com a sua criança sombra se vê presa em uma concha em seus relacionamentos. Um cliente que tinha esse problema uma vez me explicou que, quando saía para o trabalho, se via como uma legenda de uma foto genérica. Homem de terno se encaminha ao escritório. Ele mal conseguia se perceber e uma vez se classificou como um ator num teatro. Sua criança sombra era condicionada a se adaptar e a atender às expectativas alheias. Pessoas como esse cliente costumam dizer que simplesmente desempenham sua função nas interações pessoais. Elas exibem um comportamento ensaiado, interpretam um papel social e usam uma máscara. Não se atrevem a ser autênticas. O medo de serem rejeitadas e serem atacadas é muito grande. Elas raramente dão sinal externo de insegurança. Mesmo aquelas pessoas que têm algum acesso a si mesmas e às suas emoções, muitas vezes sentem a necessidade de desempenhar determinado papel na companhia de outras pessoas. Escondem as próprias necessidades e se adaptam aos desejos dos outros. Algumas não ousam sair de casa quando estão em um dia ruim, pois se sentem muito vulneráveis e querem mostrar ao mundo somente o seu lado forte e alegre. É uma estratégia que tem muito em comum com a obsessão por harmonia e o perfeccionismo. Usar uma máscara como condição para sair de casa tem seu custo, mas o medo de ter de lidar com a rejeição é mais forte do que a falta de ar sob esse manto. A criança sombra dessas pessoas está condicionada a fingir e se adequar. Não são poucas as pessoas que não se atrevem a ser autênticas sequer com o parceiro. Elas sempre acham que precisam esconder partes de si. Se possível, querem mostrar ao parceiro apenas o seu eu apresentável, acreditando que, se forem autênticas e fizessem valer os seus desejos e suas necessidades, sobrecarregariam o relacionamento.
Mas é justamente o contrário. A autenticidade é que torna um relacionamento empolgante e vivo. Por outro lado, alguns relacionamentos estão estagnados na encenação. O fato de essas pessoas evitarem conflitos a todo custo também contribui para isso. Por pura pressão para se adequarem, elas não formulam as próprias necessidades. A longo prazo, desenvolvem o sentimento de que sempre saem prejudicadas no relacionamento, o que gera frustração, que elas ficam remoendo por dentro. Uma raiva gélida vai se acumulando cada vez mais nessas pessoas, o que também acaba esfriando os sentimentos do parceiro. O relacionamento se torna estagnado e maçante até que não resta mais nenhuma faísca, e eles acabam rompendo, sem que quase nenhuma palavra ofensiva seja proferida. Pessoas que se hiperadequam e encenam um personagem não conseguem ser sinceras. Para isso, precisam deixar cair o véu da autoproteção e fazer valer os seus desejos e opiniões. Mesmo que não mintam de maneira ativa e contumaz, muitas vezes é difícil determinar o que estão pensando. Não é justo terminar uma amizade ou uma parceria sem ao menos informar ao outro as razões. É igualmente injusto apresentar ao outro um acerto de contas final no término da relação, se durante a parceria ou a amizade essa pessoa raramente se queixava. Nesse contexto, me vi muitas vezes surpreendida com o fervor de algumas pessoas ao se descreverem como sinceras e honestas, embora não ousassem falar abertamente com o próprio parceiro ou com um amigo próximo. Méritos dessa estratégia. Você dá o melhor de si para ser amado e reconhecido. Faz um esforço tremendo para mostrar somente o seu melhor lado. Você tem uma elevada capacidade de adaptação e autocontrole. Primeiros socorros. Sua criança sombra está bastante desanimada. Ela acha que teria que ser diferente para ser amada. Diga a ela que é um absurdo pensar assim. Seu adulto interior deve tratá-la com muito amor e benevolência para que ela tenha coragem de ser ela mesma. Em situações corriqueiras, pratique a ter-se mais a si mesmo, as suas opiniões e seus desejos. Você vai ficar surpreso quando perceber como isso é bem visto. Esse foi o panorama das estratégias de autoproteção mais importantes. Cabe relembrar que essas estratégias costumam ser a verdadeira causa dos nossos problemas. Como escrevi no início do capítulo, é importante reconhecer suas estratégias individuais, que podem não ter sido listadas aqui. O próximo exercício vai ajudar você nisso. Exercício: descubra suas estratégias de autoproteção. Suas estratégias de autoproteção podem ser diferentes em cada área da vida. Há quem se proteja de agressões no trabalho, se desdobrando para atender a todas as demandas, mas ao chegar em casa, discuta por qualquer ninharia. No entanto, geralmente dispomos de algumas estratégias padrão que usamos em todos os momentos e desafios. Via de regra, os perfeccionistas agem de maneira quase impecável em todas as áreas da vida. Pessoas muito fechadas fogem da maioria dos problemas, evasão. E é por isso que muitas vezes percebemos nossas estratégias de autoproteção e a dos outros como uma espécie de característica pessoal. Por exemplo, se alguém se protege usando da evitação ou encenação, dizemos que é um tipo fechado. A estratégia narcisista é outra intimamente associada à personalidade da pessoa. A maioria de nós também tem uma ou outra crença que já é uma estratégia de autoproteção em si, como eu tenho que agradar e me comportar bem, ou eu não posso cometer erros. Para identificar rapidamente suas estratégias mais importantes, você pode simplesmente imaginar 2 ou 3 situações das últimas semanas em que se sentiu desconfortável e pensou, tenho um problema com isso. Pode ser um conflito no trabalho, uma situação em que o seu parceiro se irritou ou tirou você do sério. Com esse pequeno exercício de memória, você logo vai notar quais são as situações que costumam se repetir na sua vida e que volta e meia lhe causam problemas. Você parte para o ataque? Você se retrai? Você se modifica para atender expectativas? Identificadas as suas estratégias, anote-as em torno dos pés da criança na ilustração. Formule as estratégias com frases inteiras e seja o mais específico possível. Por exemplo, em vez de apenas evasão, escreva evito conflitos ou eu não falo o que eu penso. Ou ainda, eu me refugio na internet.
Na maioria das vezes, as estratégias de autoproteção podem ser descritas por comportamentos específicos. Elas atuam no campo das ações. Portanto, anote suas estratégias individuais da seguinte maneira: vou para a garagem e fico um tempo mexendo no carro. Ou compro muitas coisas desnecessárias. Ou eu invento histórias. Minto. Depois de registrar as suas estratégias na ilustração da criança, que já foi falado em outros capítulos, você vai se ver diante daquela parte da sua configuração emocional que sempre lhe causa problemas, a sua criança sombra. A criança sombra está sempre com você. Como dito anteriormente, todos os problemas que enfrentamos na vida e para os quais contribuímos de algum modo podem ser associados à criança sombra. Simples assim. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em acreditar nisso. De fato, não é fácil entender que, na maioria esmagadora dos casos, a criança sombra, com suas crenças simplórias, se esconde atrás dos nossos problemas aparentemente tão distintos e tão complexos. É o que percebo em meus clientes repetidamente. É o caso da Bia, 27 anos, que na 10ª sessão de terapia me relatou um problema que tivera com a melhor amiga na semana anterior. Quando falei que tudo isso já estava na sua ilustração da criança, ela reagiu com surpresa. Então revimos mais uma vez suas crenças e suas estratégias de autoproteção. E só então ela se deu conta novamente de que, na verdade, eram apenas variações do mesmo tema. Por causa do sentimento de inferioridade da sua criança sombra, que carregava a crença "eu não sou boa o bastante", Bia se ofendia com a menor das críticas e reagia se fechando. Portanto, mesmo que já tenhamos nos entendido com nossa criança sombra, pode ser que nos esqueçamos dela no dia a dia. Por isso, podemos não nos pegar no flagra quando estivermos percebendo nosso entorno através dela e agindo segundo os nossos padrões antigos. Você se perde e vai parar tão longe de si mesmo, por assim dizer, que acaba caindo nas suas projeções. É você quem constrói sua realidade. Se quiser sair da sua configuração da infância, em outras palavras, se você quiser ser mais feliz, precisa aceitar que é você mesmo quem constrói a sua realidade, juntamente com sua criança sombra e suas crenças. Ou seja, seus problemas, com exceção daqueles que são caprichos do destino, resultam da percepção subjetiva que você tem de si e do seu entorno. Tudo o que você precisa entender agora é que você é livre para moldar a sua percepção, seus pensamentos e seus sentimentos. Você provavelmente não acredita em mim. É que muitas vezes experimentamos nossos sentimentos como vigorosos e inevitáveis, e estamos habituados desde a infância a acreditar que há uma única realidade, ou seja, a nossa. Por isso, tenha em mente em que medida suas crenças negativas influenciam seus sentimentos e até que ponto suas estratégias de autoproteção permeiam o seu cotidiano. A razão para que essas influências da infância atuem tão profundamente e funcionem como óculos subjetivos é que o nosso cérebro aprende por condicionamento. Quanto mais se repete um pensamento, uma ação ou um sentimento, mais verdadeiras essas coisas vão se tornar, ou seja, mais profundamente serão registradas como conexões neuronais, estímulo-reação em nosso cérebro, em nossa consciência. Por meio da repetição habitual de pensamentos, sentimentos e fatos, os circuitos neuronais em nosso cérebro vão se tornando estradas cada vez mais largas, ao passo que para pensamentos, sentimentos e ações alternativos, só dispomos de uma pequena trilha, na melhor das hipóteses. Por isso eu insisto, você mesmo constrói sua realidade, e esse processo se desenrola de forma automática e inconsciente até que você se dê conta dele. Quando isso acontecer, você será capaz de mudar sua realidade e, junto com ela, seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. As mais recentes pesquisas científicas sobre o cérebro comprovam isso. Não há nada de místico nessa afirmação. Nos próximos capítulos, vamos ver como realizar essa mudança e como moldar a sua realidade de forma construtiva. Mas antes de nos dedicarmos à criança sol e suas estratégias de reflexão, vamos aceitar, consolar e talvez até curar a pobre e ferida criança sombra.